Mas eu quero que a base de todas essas especiarias seja estoraque, ônica e gálbano. Vamos repetir juntos? Declare: estoraque, ônica e gálbano. O versículo 34 nos diz sobre isso. E João, o que isso significa? Isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando essa noite. Como nós sabemos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava por esse lugar no dia de Yom Kippur. Todos sabem disso, amém? Então ele entrava nesse lugar e fazia todo o ritual do dia do perdão, do dia do Senhor. Ele atravessava as cortinas e ele pedia mudança de decreto para o povo que estava com as suas tendas armadas ao redor do tabernáculo, no meio do deserto. E ele declarava: Senhor, se o decreto do ano para o povo é morte, traga vida. Se o decreto do ano para o povo é morrer de fome, traga prosperidade. Eu quero falar sobre o santo lugar. Nós sabemos que nós temos o átrio, os átrios, que era o pátio externo do tabernáculo, amém? E nós temos a primeira cortina. E depois dessa primeira cortina nós tínhamos o candelabro, nós tínhamos o altar de incenso bem à frente do sumo sacerdote, e nós tínhamos a mesa dos pães asmos, a mesa da preposição. E o ritual dizia que o sumo sacerdote tinha que fazer uma coisa: bater incenso. Mas João, como assim bater incenso? Como assim só fazer isso? Bater os incensos que o próprio Deus pediu em Êxodo 30:34. Estoraque, ônica e gálbano eram a base de todos os incensos que entravam no tabernáculo. Então o sumo sacerdote chegava em frente ao altar de incenso, entornava, Milena, aquelas especiarias aromáticas dentro do fogo, e então subia-se uma nuvem densa. E a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote só podia parar de bater incenso quando ele não enxergasse mais a ponta do nariz dele e a planta dos seus pés. A partir do momento que ele batesse incenso, fumaça, fumaça e fumaça, se ele olhasse e enxergasse 1 metro na frente dele, ele não estava autorizado pela presença a se rastejar por baixo do terceiro véu e acessar a Arona Kodesh, a Arca da Aliança. Ele só estava autorizado pela presença e pelo Senhor a atravessar a última cortina e encontrar a Arca da Aliança quando ele não enxergasse mais nada. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente essa noite. O texto que nós lemos diz: convém que ele cresça e que eu diminua. E nós estamos diante de um sumo sacerdote graduado que estudou a sua vida inteira para fazer isso. A Bíblia diz sobre a roupa dos sumos sacerdotes, que eram com pedras de linho, com as costuras viradas para fora. Era uma parada muito louca e complexa. E nós vemos um homem como esse, com ensino, com estudo, fazendo um termo em hebraico que se chama proskuneo. Quando a fumaça tomava conta daquele ambiente, ele não conseguia mais enxergar nada, ele fazia uma coisa chamada proskuneo. Ele deitava rente ao chão e beijava o chão. E é aqui que nós paramos e conversamos sobre essa noite. Nós vemos um homem com muitos dons e talentos, graduado. Ele estudou a sua vida inteira para fazer isso. E ele se coloca no lugar mais baixo daquele tabernáculo, que era o chão. Isso fala sobre humildade. O sumo sacerdote só podia atravessar a terceira cortina, encontrar a Arona Kodesh, quando ele não enxergasse mais nada ao redor dele. Sabe, exatamente esse é o ponto essa noite, meus irmãos. Nós vivemos em um tempo e um século onde nós lemos alguns livros, fazemos algumas mentorias e nós se achamos muito aptos a ser grande e ensinar ou talvez doutrinar, mas a grande verdade é que só existe um lugar na presença de Deus que é certa para todos nós, meus irmãos. Vira para quem está do seu lado e fala assim: o lugar é o mais baixo possível. Esse é o lugar que nós precisamos estar na presença de Deus. Quando o sumo sacerdote estava naquele lugar repleto de fumaça, repleto de tudo, nós cantamos sobre isso. No santo dos santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Nós cantamos sobre o tabernáculo. Eu mergulho na mirra ardente. Isso significa sobre os incensos aromáticos que eram entornados naquele fogo. Então uma fumaça densa e espessa da glória de Deus tomava conta daquele ambiente. Meus irmãos, nós precisamos sumir para que o Senhor apareça em nossa vida.
Nós precisamos desaparecer completamente, para que o Senhor invada e inunde todo aquele lugar, sabe? Eu falo aqui para a maioria de pessoas que são do ministério de adoração, acredito eu, e que fazem parte desse lugar, ou se não, tudo bem, mas você serve nessa igreja local ou na sua igreja, e eu tenho certeza que os dias que você deixou a sua casa com maiores problemas e dores no seu coração, foi o dia que o Senhor mais te surpreendeu em cima desse altar. O dia que você abandonou a sua família para cumprir alguma viagem ou para servir alguma igreja local, com o coração sangrando por ter largado quem você ama em casa. Quando você chega aqui em um dia improvável de chuva, com menos pessoas do que esperava, mas o Senhor olha e fala assim: eu vou surpreender esse povo, eu vou surpreender essa igreja. Porque aquilo que nós fazemos, ou cantamos, ou falamos, não existe 1% de mérito em nós. Não existe 1% de mérito em nós mesmos. Então, quando o sumo sacerdote estava naquele lugar, a única coisa que ele conseguia enxergar, meus amigos, era a menos de 30 centímetros do chão. Eu estava estudando sobre isso, e eu vi um dado que... Eu sabia que no incêndio, vamos supor que um lugar pega fogo, e a fumaça toma conta desse lugar. Sabia que o único lugar no meio da fumaça que tem visão é a menos de 30 centímetros do chão. Então, se você estiver no incêndio e tiver muita fumaça, não saber como andar, o que você tem que fazer é fazer aquilo que o sumo sacerdote fazia: ficar rente ao chão, porque assim você tem visão. Então, preste atenção nisso comigo. Quando o sumo sacerdote estava naquele lugar, nós olhamos e pensamos: ele não está vendo nada. Mas ele estava tendo uma visão privilegiada da Arca da Aliança. Ele estava vendo o que ninguém estava vendo. Igreja, quando nós estamos nessa posição de humildade, nós temos visões que ninguém tem. Sabe, nós temos revelações que ninguém tem. Quando o sumo sacerdote estava naquela posição, rente ao chão, ele conseguia enxergar, Milena, uma pequena fresta por debaixo do véu, e tinha uma visão privilegiada da Arca da Aliança. Sabe, ao decorrer das nossas programações, igreja, ao decorrer das nossas escalas, de uma forma inconsequente e inconsciente, nós vamos se erguendo desse chão cada vez mais. Essa é a grande verdade. João, o que você está falando? Eu estou falando, meus amigos, que é 100% possível fazer algo para Deus sem Deus. Isso é chocante, mas é a realidade. Sabe por quê? A semente não transcende o semeador. O semeador pode ter um coração muito ruim, mas não foi ele que criou a semente. Se eu não tiver com vontade de plantar um pé de manga, mas tiver um caroço de manga na minha mão, eu planto sim ou não? Porque a semente não transcende o semeador. O ponto é, quantas vezes nós fizemos isso? Eu não falo só para ministério de adoração, mas serviços em gerais na casa do Senhor. Quantas vezes nós viemos para esse lugar sem muita vontade de estar aqui? E o Senhor honrou o nosso sacrifício de estar nesse lugar. Meus amigos, o sumo sacerdote dentro do tabernáculo de Moisés, ele estava lidando com a coisa mais mortífera de todo Israel, que era a presença de Deus. Nós sabemos bem a história de um irmão que foi com toda a boa intenção do mundo segurar a arca para que ela não caísse, Milena. E nós sabemos bem o que aconteceu com ele. Mas de contrapartida nós sabemos muito bem de um outro irmão que recebeu a Arca da Aliança em sua casa por 3 meses e tudo em sua vida prosperou. O ponto é, nós estamos lidando com a coisa mais mortífera da nossa vida. O altar do Senhor levanta e expõe muitas pessoas para o Brasil, mas ele abate muitas pessoas, e eu conheço muitas delas. Nós podemos citar cantores e ministros que estavam em ascensão e hoje caíram, porque não é um homem que levanta ninguém, é a presença de Deus. O ponto essa noite é: aonde está a nossa visão? Sabe, eu não sei como o seu coração chegou aqui essa noite, mas o Senhor está reposicionando a nossa visão para o lugar certo nessa noite. Em Atos, nós temos um diácono
que foi levantado pela igreja de Atos dos Apóstolos, chamado Estevão. Os diáconos eram homens e mulheres cheios de Deus, com inteligência, com unção e com força, que eram levantados para ajudar no pastoreio das igrejas, muitas delas que o próprio apóstolo Paulo implantou. E Atos 7, mais ou menos, fala sobre Estevão, um homem forte, cheio de Deus e que olhava para o lugar certo. Por que olhava para o lugar certo? Porque tramaram contra Estevão. Falaram no sinédrio que Estevão estava adulterando a lei de Moisés. E o que acontece nós sabemos. Ele é apedrejado em praça pública até a sua morte. Mas o que nos chama a atenção é a visão de Estevão, porque a Bíblia fala que enquanto Estevão era apedrejado até a morte nu, ele olhou para o céu e enxergou Cristo à direita do Pai, e conseguiu pedir perdão para um povo que ele tentou salvar, mas estava apedrejando ele. Eu pergunto mais uma vez, meus irmãos, aonde está a nossa visão? Eu falo particularmente, os dias que eu servi na minha casa, na minha igreja ou em outras igrejas, onde a minha situação familiar, a minha situação sentimental estava destruída, foram os melhores ambientes que eu já experimentei em toda a minha vida. E eu pergunto, aonde está a nossa visão? Sabe, não tem a ver com músicos excelentes, nós sabemos disso. Não tem a ver com ministros que cantam bem, mas tem a ver para onde nós estamos olhando. Sabe, uma vez eu ouvi da Nívia Soares, eu fui em um evento de adoração que ela estava, e ela disse uma coisa que mudou toda a minha vida. E se você está aqui até agora, mas ouvir só isso que eu vou falar, já valeu a pena você ter vindo aqui essa noite. A Nívia Soares disse uma coisa: enquanto a adoração está acontecendo no culto, só existe uma pessoa sentada na plateia, que é Cristo. Toda a igreja faz parte do ministério de adoração. Toda a igreja faz parte do que está acontecendo aqui. Só existe uma pessoa sentada aí, meus irmãos: o Senhor. E é a aprovação dele que nós precisamos. E é o coração dele que nós queremos para esse lugar. Que apaguem-se as luzes que estão sobre os homens. Sabe, que todo o ego do nosso ser e do nosso coração venha cair por terra essa noite. Eu não digo isso apenas sobre o ministério de louvor e adoração. Eu declaro isso sobre cada aspecto da nossa vida. Sabe, eu quero contar um testemunho. Em todo o carnaval, a Quadrangular ela tem muitos eventos regionais, estaduais, nacionais. Em todo o carnaval nós temos um evento de jovens e adolescentes estadual, onde eu ministro todos os anos. E eu já estou indo para o 4º ano, agora em fevereiro, que eu vou ministrar nesse evento. E o segundo evento que eu ministrei do Summer Camp foi em Tinguá. Alguém conhece Tinguá aqui? Sendo que, irmão, foi no meio do mato. Não foi perto da pista, foi muito lá para dentro de Tinguá. Eu lembro que a gente fez uns 30 minutos de carro dentro de trilha, dentro de mato, até chegar no sítio. E nós chegamos no sítio, um evento extremamente equipado. Particularmente, eu nunca ministrei em um retiro de carnaval com tanto equipamento. Que geralmente, os retiros da minha igreja, ou os retiros que eu vou, é uma caixa, um microfone e Deus. Nada mais. E um caminhão só de iluminação, um caminhão com várias subs, Davi. E nós chegamos naquele lugar, montamos, caraca, a gente tinha fone de ouvido sem fio. A gente andava pelo altar muito feliz na passagem de som. Quando zerou o cronômetro para começar os 3 dias de retiro, o que acontece? Acaba a energia do lugar. E daí eu falei, sangue de Jesus. E estava chovendo, muito. A gente tinha que pegar a mala debaixo de barro, marchar no barro. E eu pronto para ministrar. Tinha 120 jovens nesse retiro. A luz acaba. O que a gente faz? Depois de murmurar um pouco, obviamente, né? Porque o ser humano é isso, infelizmente. A gente tem uma ideia muito rápida. A gente começa a acender várias velas, faz um círculo no meio da igreja e começa a adorar o Senhor. E foi a maior manifestação da glória de Deus que tivemos naquele lugar. Não, eu não acabei. Quando nós acabamos o período de adoração, o que acontece? A luz volta. E
nós temos esse período de adoração no escuro gravado no YouTube. Depois vocês podem conferir. Viralizou pela galera da Quadrangular. Eu vi, as pessoas foram curadas nesse momento de adoração. Eu conheci uma menina, assim que eu cheguei para a passagem de som, que ela tinha um ferro no seu dedo, o dedo dela estava quebrado, imobilizado, Milena. E durante a adoração, pessoas deitadas, chorando no chão, nós vemos a menina mexendo as mãos como se nada tivesse acontecido. O ponto é, a adoração que agrada o coração de Deus não está ligada a ninguém da face da terra. Não está ligada a nenhum instrumento que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando quando a nossa humanidade some, a glória de Deus aparece. Quando a nossa humanidade desaparece, a glória de Deus inunda o lugar que nós estamos. Essa é a maior verdade da nossa vida, meus irmãos. Então nós ministramos ao Senhor. Quando o culto de avivamento acabava, o que acontecia? A luz voltava. E foi assim o fim de semana inteiro. O Senhor promove algumas situações para testar a nossa humildade. O Senhor promove algumas situações para ver se o seu coração está na estrutura, nas pessoas ou nos olhos dele. O ponto é, meus irmãos, nós precisamos retornar à verdadeira essência das nossas vidas, que é o lugar mais baixo que existe. Quando você voltar para casa e perguntar, qual é o lugar que o Senhor me quer? A resposta é, no lugar mais baixo que existe. Esse é o lugar que o Senhor escolheu para nossas vidas. Eu já encaminho para o final, para que nós venhamos adorar o Senhor mais uma vez juntos. Eu sempre conto essa história. Uma igreja nos Estados Unidos estava vivendo a ascensão dela. No final eu vou revelar qual é essa igreja, nós vamos saber qual é. Muitos músicos, eles tinham na igreja 30 bandas do Ministério de Louvor. Quem recebe isso? Eu já recebi. Eu preciso na minha igreja imediatamente. A gente sabe como que é. Às vezes eu estou ministrando e os irmãos falam, você de novo, João? Eu falo, ai gente, desculpa, alguém passa por isso também? Sabe como que é? Tá na escala sempre. Exatamente. Glória a Deus por isso. E daí essa igreja tinha 30 bandas. Sabe o que é 30 bandas? É 30 baixistas, é 30 bateristas. Gente, eles estavam nessa ascensão. Sendo que os músicos estavam com o coração longe do Senhor. E o pastor presidente percebeu, sabe o que o pastor fez? Reuniu essas 30 bandas dentro de uma sala e falou assim, nós vamos ficar sem ministério de louvor por 1 mês. Sendo que o ponto é, vocês que estão aqui não vão poder falar para ninguém. Vocês vão sair daqui e fingir que nada aconteceu. Não vão falar para as esposas de vocês, não vão falar para os amigos de vocês. As pessoas vão ter que continuar achando que ainda tem louvor na igreja. Amém, amém, glória a Deus. A galera ficou meio chateada, mas tudo bem. E aconteceu o primeiro culto, Milena. O cronômetro zerou. Boa noite, vamos iniciar o nosso culto. A igreja ficou de pé. E o cara que abriu o culto saiu. E ficou um olhando para a cara do outro. Cadê o louvor? Cadê o louvor? E deu os 30 minutos de louvor, ninguém apareceu. A igreja sentou, esperou todo aquele período e chegou a palavra. Vamos para a palavra, o culto seguia normal. Foi assim na primeira semana. Na segunda semana ninguém entendeu nada. E um burburinho na igreja. Gente, o que aconteceu com o louvor? E a banda é sentada como se nada tivesse acontecido. Os ministros, os baixistas, os bateristas, como se nada tivesse acontecido. Então, foi assim a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana. Quando chega na quarta semana, o cronômetro zera e um doido se levanta no meio da igreja e começa a cantar na capela. E a igreja começou a levantar e adorar o Senhor, e foi uma glória de Deus naquele lugar. Sem instrumento, sem luz, sem nada para chamar a atenção além do Senhor. E existia uma divisão de vozes, a igreja começou a cantar igual um coral, e irmãos começaram a cair no poder, e foi uma loucura. Então o pastor chega no culto, olha para aquilo e fala, agora nós podemos voltar a ter banda na igreja. Porque nós conseguimos achar exatamente o ápice de um ministério de adoração, que é, quando a porta dessa igreja fecha, quando o irmão do som desliga os instrumentos, quem somos nós?
que sobra aqui dentro quando ninguém mais nos vê? Sabe? O que sobra aqui dentro quando não tem plateia? Então, o Ministério de Adoração da igreja Volta Ativa, eles escrevem uma canção em inglês que em português se chama de Volta à Essência. Alguém conhece essa canção? Essa canção foi escrita nesse período. E o ponto é, igreja, e aqui eu termino, nós estamos precisando urgentemente voltar para o lugar da presença do Senhor. Esse é o único modo de salvar as nossas vidas. Gênesis declara e relata que ao cair da tarde, ao final do dia, o próprio Deus deixava o seu trono e conversava com Adão. É esse tipo de relacionamento que nós estamos falando. É esse tipo de presença que nós precisamos urgentemente nos atentar e correr. Você que pudesse, coloque de pé no seu lugar essa noite. Você que puder fechar os seus olhos. Nós estamos em um ambiente de liberdade nessa noite. Nós te amamos, Senhor. Você que depois dessa palavra entende que você também, assim como eu, precisa retornar para esse lugar de presença. Eu te convido a ser livre nessa noite. Eu te convido a, se você quiser sair do seu lugar, se você quiser orar em algum canto, em algum corredor, mas nós vamos juntos essa noite clamar para que o Senhor redirecione as nossas visões, a nossa visão para o único lugar que importa, que é a presença dEle. Então vamos lá, feche seus olhos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Tome o lugar de honra nessa noite, Deus. Tome o lugar de honra nessa noite, Jesus.